E aí, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do podcast do Canoas de Teatro para falar de um assunto muito especial pra gente: o teatro no cotidiano. E para isso, eu e a Karina Bonetti estamos aqui com duas convidadas muito especiais. Duas canoeiras aqui da escola que vão compartilhar um pouco da experiência delas no teatro. Exatamente. E essa nossa conversa vai se basear em um texto que é uma referência aqui nas nossas aulas, o texto Notas sobre a Experiência e o Saber de Experiência, do autor Jorge La Roça Bom Dia, que, resumidamente, fala sobre como há uma grande diferença entre ver as coisas acontecerem no cotidiano e permitir que essas coisas nos aconteçam. Ou seja, o autor aborda o que é, de fato, viver a experiência. Sim, mas antes de entrar nesse assunto, eu vou pedir para que as nossas convidadas se apresentem. Falem um pouco de vocês e já contem aí pra gente, de maneira resumida, como vocês chegaram ao teatro ou como o teatro chegou em vocês. Quando tudo isso começou? Conta aí pra gente. Bom, meu nome é Anítia, eu já tenho uma experiência em teatro há 10 anos e havia um outro projeto ao qual eu já pertencia e estou dando continuidade aqui no Canoeiros, né? E há 10 anos, como eu disse, e já fiz 5 peças, cada uma tinha uma característica diferente de personagem, e isso me fez crescer muito. E hoje eu estou no Canoeiro justamente para auxiliar, para ajudar, para estar nesse momento que é o início, né? Nós estamos tentando decolar aí. A Anitta é nossa grande veterana, né? Sim, é uma inspiração para todo mundo, com certeza. E você, Mon? Bom, eu tô no teatro, não sei também, mas eu comecei o teatro, eu sempre gostei muito, mas ainda namorando de longe, e aí eu fui fazer um curso e comecei a me especializar, né, comecei a fazer, e aí eu percebi que, eu queria muito fazer teatro, mesmo que não seja por algo profissional, mas que a partir daquele dia eu queria ter o teatro na minha vida. E então eu comecei a fazer curso, fiz um curso em Blumenau, onde eu morei lá uma época. Quando eu vim para São Paulo, eu conheci, né, o outro, onde eu conheci a Anitta também. E fiquei lá por 2 anos, eu acho. E aí depois surgiu aqui o Canoa, que nós estamos aqui também. Tem mais ou menos umas 5 peças. E aí gosto muito também de escrever. E aí o teatro vai complementando para mim na minha vida, nas coisas que eu gosto. Mas então, meninas, vocês falaram um pouco sobre como vocês iniciaram no teatro. E agora eu gostaria de perguntar para vocês, desde que vocês entraram para o mundo do teatro e do fazer artístico de modo geral, quais mudanças vocês perceberam no cotidiano de vocês? De que forma o teatro impactou a forma como vocês vivem o dia a dia de vocês? A expressividade é muito importante no meio que nós vivemos, ou no trabalho, ou qualquer lugar que seja, e entender essa complexidade, né? Que o ser humano, ele é bastante complexo. Sim. E quando você se depara com ou se ele desvia o olhar, você já percebe que há um problema aí. E o teatro, ele valoriza tudo isso. Valoriza o cômico, o problema psicológico, o problema sentimental, ele engloba muitas coisas. E é muito importante estarmos achando esses debates, né, numa peça teatral, desse contemporâneo, né, do que o ser humano vive hoje. E o teatro, o que ele traz? O teatro traz o corpo, o olhar, a leitura, de como as pessoas sobrevivem. O ser humano, ele é tricotômico, corpo, alma e espírito, e o teatro, ele estuda isso. Uhum. E é uma análise também quanto ao espaço, o tempo, o pensamento, e a gente começa a perceber que as pessoas, em detalhes antes não vistos, começam a ser vistas. E o teatro, ele traz ele traz humanização. Uhum. A gente começa a entender mais o outro, começa a entender de onde veio, se ela teve um problema sério no passado, isso a gente pode colocar no teatro, pode colocar numa peça, e isso é importantíssimo, que a gente vai estar humanizando, né? Humanizando que a quem foi ali assistir vai ter um espetáculo
mais próximo, né, do que ela sente, do que ela pensa, do que ela sofre. Verdade. O teatro, para mim, eu costumo falar muito que o teatro, ele consegue me tirar da minha rotina e trazer um significado. Num tempo que eu fiquei na pandemia, né? Sem estudar, sem fazer, sem ver nada de teatro, eu percebo que a minha vida ela fica muito no automático. Então, o teatro ele consegue trazer um novo ritmo para minha vida, assim. Então, eu percebo quando eu tô fazendo teatro, quando eu tô estudando, eu me sinto mais disposta, eu me sinto mais feliz, sabe? E o teatro, ele vem completando isso. E é interessante isso que a Anitta falou, porque eu percebi muito isso, a questão da humanidade. Quando você começa a trabalhar a questão de olhar no olho, e aí você começa a levar no seu dia a dia estar com uma pessoa conversando e olhar no olho, não só ali num exercício de teatro, mas e perceber, né, como a gente trabalha muito emoções e personagens, e cada personagem vai falar de alguma situação, quer tocar a pessoa, vai falar ou uma questão social, uma questão emocional, vai fazer ali alguma crítica, né, para trazer uma luz, enfim, para alguém. E aí você começa a ser mais sensível nas histórias das pessoas, e às vezes até, eu vou fazer isso, então como que eu vou fazer para que alguém possa se reconhecer e ter uma esperança e ter uma luz, né? Então eu percebo que o teatro ele vai permeando, assim, no dia a dia, nos detalhes. Não é uma coisa assim, nossa, você faz teatro e você parece que, né, você vai andando, todo mundo sabe que você faz teatro. Não, mas são nos detalhes, assim, que as pessoas vão percebendo mesmo. Nossa, real, Mônica. A Anitta falou uma coisa muito interessante, que é o teatro valoriza as coisas que já estão aí, né? Sim. Já estão no cotidiano, já estão acontecendo, mas é como se o teatro nos convidasse a pausar e valorizar aquilo, né? Olhar para aquilo. Como você falou das personagens trazendo essa questão, achei isso muito interessante. E já puxando esse assunto que tem a ver com o texto que a Karina comentou no começo, o autor desse texto, que ele fala sobre experiência, ele fala que há uma grande diferença entre perceber as coisas acontecendo no nosso dia, né? Passando, acontecendo, enfim, de maneira indiferente, distante, e essas coisas nos passarem, nos acontecerem, nos tocarem. Ele fala que é muito diferente as coisas acontecerem distante ou nos acontecerem. E aí, continuando isso que vocês estavam compartilhando, eu queria que vocês falassem agora como vocês acham que o teatro ajuda vocês a ter essa experiência mais pessoal, mais intencional com as coisas no dia a dia, sabe? Então, o teatro ele nos ajuda a desnudar muitas situações, né? E com isso ajuda um amadurecimento. Então, hoje eu percebo que no meu campo de trabalho, apesar que não tem nada a ver com teatro, eu trabalho com vendas, e ali as pessoas estão sérias, de repente eu chego com algo cômico, que não tem nada a ver com o contexto ali. Então, hoje eu sinto assim, que eu estou bem livre, assim, bem tranquila para passar algo. E o ambiente se torna agradável. E acaba provocando o cômico, todos riem, e a vida deve ser dessa forma. Eu vejo dessa forma hoje, a vida deve ser leve. E o teatro, apesar dele ter tanto conteúdo, ele é leve. E a nossa postura corporal tem que estar abrangente e saudável. As pessoas têm uma leitura tua, não só num palco, mas no dia a dia, no cotidiano, né? E além disso, assim, da leveza, né? Eu acho que a sensibilidade também. O teatro, ele deixa a gente mais sensível, né? Verdade. Então, se você tem alguma questão, exemplo, não sei, com uma criança órfã, né? E aí você começa, talvez ver um teatro sobre isso. E aí isso vai te tocar de uma forma diferente. E assim, aquela leitura que você vai fazer, né? Então, eu acho que a sensibilidade da história do outro. Eu acho que o teatro, ele te traz muita sensibilidade. Eu trabalho com um adolescente, né? Então, eu vou ouvindo as histórias. Eles contam as histórias às vezes em casa, às vezes dos amigos e tal. E eu vou ouvindo. E às vezes, quando eu vou escrever alguma coisa, essas histórias que às vezes não é a minha história. Não é o que eu tô passando na minha casa. Mas é a história de alguém. E isso faz todo sentido colocar no meu texto, sabe? Ou passar para alguém. Então, eu acho que essa sensibilidade
do outro, né? De ver o outro. O ator é sensível, né? E isso já é uma oficina diária das nossas vidas. Uma ferramenta preciosa, né? Sensibilidade. Vou compartilhar também um pouco da minha experiência pessoal, né? Em relação a tudo que a gente comentou agora. Porque eu sempre trabalhei na área da cultura de alguma forma. E aí, isso mudou muito no meu cotidiano, desde que comecei a trabalhar de fato. Eu entrei no mercado de trabalho com meus 18 anos e estou aqui até hoje trabalhando com isso. Me mudou completamente no sentido de realmente ser uma pessoa que consegue parar, porque no texto, Nota sobre a Experiência, o autor fala que o ser, a pessoa que passa pela experiência, ela não está num estado cotidiano, né? Ela precisa parar, pausar, se deixar sentir. E isso foi muito importante para mim, porque eu me deixava levar pela minha timidez, me deixava levar pelo meu julgamento próprio, deixava as minhas emoções à flor da pele excederem qualquer tipo de interação, de experiência que pudesse ter naquele momento. Então, o teatro no meu cotidiano me mudou num sentido que eu consigo parar, eu consigo separar as coisas agora, eu consigo viver o aqui e agora, e aproveitar as experiências que estão acontecendo, independente do que eu estou sentindo. E eu acredito que muitas pessoas que fazem teatro e também são pessoas introvertidas, também são bem tímidas, vão conseguir se identificar com isso. A pessoa que começa a fazer teatro, ela não deixa de sentir essas coisas, não deixa de ser como ela é, mas ela passa a se tornar um ser humano de experiência, do aqui e agora, de saber lidar com essas emoções e ter realmente essa oportunidade de experimentar coisas, de se deixar tocar pelo que está acontecendo. Então, eu me identifiquei bastante com o que vocês trouxeram até aqui agora. Verdade, eu queria aproveitar o gancho da Karina, compartilhar um pouco sobre essa questão do que o teatro nos proporciona, né? Eu lembro que quando eu fiz pela primeira vez teatro musical, eu fiz com o Rafa, ainda no antigo projeto, em 2019. E dos meus objetivos era perder a timidez, porque eu sempre fui uma menina muito introvertida, muito tímida. E eu falei, tá, gostei dessa galera, achei um trabalho muito legal e acho que vai me ajudar com a timidez, com a introversão. Só que chegou no final do ano e eu cheguei à conclusão, não, o teatro me proporcionou muitas coisas, mas eu continuo sendo uma pessoa introvertida. Ele me trouxe outras coisas, me presenteou com outras coisas, com outras ferramentas, mas a questão não é deixar de ser quem nós somos, né? Mas é potencializar algumas coisas, aprender a lidar com outras, né? Encarar a vida de outra forma, mas sendo ainda a Nívia, sendo ainda a Mônica, sendo ainda a Anitta, enfim. E você falou uma coisa muito interessante, Karina, que é o parar. Eu trabalho em escola, então é uma loucura o dia inteiro. E aí eu percebo, eu tava falando isso com meu esposo esses dias, né? Nossa, eu venho de uma rotina tão doida, né? Que às vezes você fala assim, nossa, eu tô no automático. E aí você vir, parar, ler um texto, assistir um teatro, você fazer alguma coisa, você se proporcionar a ser um personagem, mudar isso muda toda a sua rotina. Porque é o único momento que eu posso parar e, sabe, diminuir, sabe, parar um pouquinho as emoções, é o que você falou, dar uma parada, assim, e desafogar, sabe? Porque senão você fica numa rotina, você pode dormir, você pode... E não é uma questão de sono, é uma questão só de você desafogar mesmo das suas emoções, né? E eu percebo muito isso no teatro, ele me permite muito isso, o desafogar, sabe? O mudar a rotina, o abaixar o estresse, assim, e também essa questão que você falou das emoções, né? Às vezes você tá muito à flor da pele e o teatro consegue, né, te equilibrar, né? Equilibrar as emoções. Então isso é muito, muito interessante. Eu sou uma pessoa mais extrovertida, mas eu sou uma pessoa também que, assim, eu me julgo muito, né? Então aquela autocrítica demais.
Então o teatro também veio para isso. Eu tô dando o meu melhor, não preciso ser tão autocrítica comigo, né? Eu não preciso me massacrar. Calma, né? É um processo, né? E cada um tem o seu processo. E vocês já acabaram trazendo um pouco do assunto da próxima pergunta, porque nem sempre a gente consegue trabalhar só com teatro, só com arte, né? E aí eu queria saber de vocês, somos todas mulheres aqui que trabalham, fazem muitas coisas na vida, como é que o teatro impacta o ambiente de trabalho que não é artístico para vocês? Muda alguma coisa? Acrescenta alguma coisa? Muda muito. É como eu disse, você está num ambiente ali todo mundo sério, e de repente a veia artística aflora e você quer que aquele ambiente se torne diferente. Então, e eu noto muito assim, as pessoas, cada perfil, como ela trabalha, onde ela é um pouco mais explosiva, onde ela é menos, onde é mais acessível. Então, você começa a analisar as pessoas de uma forma que aquilo vira ferramenta, óbvio, né? O teatro é todo movido a isso. E a vida também, nesse aspecto que eu sinto mais, assim, no meu cotidiano, né? E já tive, assim, apliquei tudo que eu aprendi em situações, assim, de trabalhar em hospital. Eu tenho, com a pandemia parou um pouco, mas nós trabalhamos em hospital, trazendo para as crianças uma alegria. Então, são ferramentas, assim, importantíssimas que a gente capta do teatro no dia a dia. Eu também. O dia a dia é sempre assim, é o quebra-gelo, né? De levar de uma forma mais leve mesmo, às vezes fala alguma coisa. E também, assim, até de espalhar o teatro, sabe? De falar um pouco sobre como isso influencia na minha vida, como é bom. Ou convidar, olha, se eu falar sobre as peças, sabe? Então, o teatro, ele vai proporcionando. E todo mundo fala assim, nossa, mas você faz teatro, né? E aí começa a ficar curioso sobre, nossa, que legal, você faz. Nossa, como que é? E aí isso vai trazendo uma curiosidade para as pessoas. Isso é muito bom, né? Além do trabalho, assim, eu trabalho com teatro na minha igreja. E aí é muito bom, porque traz muita curiosidade para as crianças e para os adolescentes também. Que eu acho que é maravilhoso, assim. Então, no dia a dia, é mais... assim, no meu caso, é muito pela questão da sensibilidade que o teatro traz. E nessas inserções, vamos dizer assim, né? De vez em quando você faz alguma brincadeira aqui, ou faz alguma coisa mais caricata ali e tal. E aí, você faz isso porque você faz teatro, né? Eles já colocam, já. Saca. E muitas vezes a gente não dosa o que a gente tem nas mãos. Que eu tive a oportunidade de fazer Maria, né, mãe de Jesus, e impactou, todas elas choravam. Não era você. Então, no seguinte ano, me chamaram novamente para fazer a Maria. E no terceiro ano, novamente. E eu não tinha essa dimensão do que eu havia aprendido, de como eu apliquei. Verdade. E foi uma coisa... E o teatro também é mágico, né? Sim. Queria compartilhar também, porque assim como a Mônica, eu também trabalho em escola, né? E a escola pode se tornar um ambiente muito estressante, muito estressante. E compartilhando um pouco como, para mim, o teatro chega nesse lugar, para mim é muito a questão corporal. Porque como é um ambiente, às vezes, muito estressante, cansativo, eu sempre lembro aqui do Canoas de Teatro e eu penso, tá, como meu corpo tá? Eu tô respirando? Eu tô sentindo o chão? Eu tô trazendo meu abdômen de alguma forma para eu, né, pensar o meu corpo mais intencionalmente? E isso já me ajudou tanto em momentos, assim, de extrema ansiedade, estresse em sala de aula, que eu fico, caraca, é respirar, é colocar o pé no chão, é olhar no olho dos meus alunos e, sabe, alguns problemas a gente consegue driblar, é muito incrível. Essa parte do respirar e falar, né? E isso daí eu no meu todo dia, porque você acaba trabalhando na escola falando muito, falando alto, e eu sempre tinha um problema da rouquidão, sempre tive a questão da rouquidão.
E agora não, agora tudo é pelo abdômen, e aí eu falo, já imposto mais a voz, já falo de uma outra forma, o problema da minha rouquidão já foi, é isso, né? E aí você vai trazendo, né, essas ferramentas para o dia a dia mesmo. O teatro ele é muito importante porque quando a gente começa a fazer aulas, geralmente quando você não tem experiência nenhuma, você já vai pensando, não, porque eu vou ter texto para decorar, porque vai ter técnica para interpretar personagem. Só que antes de tudo isso, a gente começa com o trabalho de se conhecer. Verdade. Desde o físico até o nosso psicológico, mais profundo do nosso psicológico. Se conhecendo primeiro, para depois dar lugar a um personagem, ter empatia. Começa na gente para depois ir pro outro. E é isso que traz essa sensibilidade. E eu acho que é por isso que o teatro é tão importante, por isso que eu defendo que todas as pessoas, independente do contexto social, idade, enfim, todas deveriam fazer teatro na vida, alguma vez, porque realmente tá em tudo. O teatro é de uma arte de uma pessoa para outra pessoa, e só existe quando acontece essa troca. Exato. Então, isso tudo que vocês estão dizendo me emociona bastante, porque é muito real. E se você não tá entendendo o que é isso de abdômen, de pé no chão, de respiração, fica de olho, porque aqui no Canoas de Teatro a gente tá sempre abrindo turmas novas e vocês vão entender na prática como que faz tudo isso, tá bom? Exato. E acompanhe a gente nas redes sociais, porque por lá a gente compartilha também um pouquinho disso, né? Exatamente. Meninas, uma outra coisa interessante do texto, Nota sobre a Experiência, que o autor traz, é que ele fala que uma das coisas que atrapalha a experiência é o fato de hoje a gente estar submersa no mundo de muita informação, muita opinião. A gente recebe diariamente muitas informações e é como se a gente se sentisse obrigadas a opinar sobre tudo isso. E ele diz que isso nos atrapalha, né, a viver a experiência de fato. E é engraçado porque no teatro as coisas se dão de forma diferente, como a gente falou aqui, né, a questão de parar, respirar, silenciar. E eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho como é isso para vocês, essa questão, como vocês lidam com esse excesso de informações a partir do que vocês recebem no teatro. Isso para mim não atrapalha em nada, nada, porque eu quando eu foco numa peça, eu creio que o ideal é focar na mensagem. Sim. Existe uma mensagem ali, existe um propósito ali, existe um amadurecimento, e não pode, eu penso assim, né, que o que vem de externo tem que contribuir para o contexto da peça. Eu não acho que isso deva influenciar negativamente. Entendo. Quando eu morei em Blumenau e eu voltei, eu pensava justamente nisso, né? Porque São Paulo é uma loucura, né? Sim. E a impressão que eu tenho é que toda hora a gente tem que produzir alguma coisa. Mesmo no dia que você está de folga, você tem que produzir. Você não pode simplesmente falar, hoje eu vou fazer nada. Não, São Paulo ele te obriga um pouco a produzir, né? Se eu vou para um parque, eu preciso produzir um lazer. É uma constante produção, assim. E eu, às vezes, eu fico muito em xeque, né, em relação a isso, porque eu preciso, às vezes, desacelerar, dar uma parada, porque eu falo assim, não, eu não preciso ficar produzindo o tempo todo, eu preciso dos meus tempos, eu preciso uma hora parar, outra hora produzir, outra hora, sabe, fazer nada, e eu acho que, assim, essa questão do parar, que a gente falou um pouquinho antes, tem muito a ver até com a informação. Eu acho, pra mim, né, vem muitas coisas, hoje em dia com a internet é tudo muito rápido, né, e nem sempre é tudo completo, você precisa realmente dar uma pesquisada, porque muitas mensagens, muitas informações incompletas e tal, só que eu me permito, assim, o que realmente vale a pena hoje eu me desgastar pra opinar ou não, sabe, porque senão a gente fica muito, acho que, refém disso mesmo, da produção. Você tem que ter uma opinião. Acho que todo mundo tem opinião, né, conforme a sua experiência sobre tudo, ou praticamente tudo, né. O fato, às vezes, de você não opinar não quer dizer que você não tem uma opinião. Mas só que você, às vezes, fala assim, isso eu não vou me desgastar por isso,
ou eu vou me dar um tempo maior até para pesquisar mais. E pelo menos para mim é isso. Eu já fui muito dessa de, tudo eu quero falar, não sei o quê. E hoje eu me permito ser mais reservada naquilo que eu quero, né? Naquilo que eu acho que é bom, aquilo que eu acho que é prudente. E o teatro, ele foi me fazendo isso mesmo, para parar, pensar e raciocinar, sabe? A respirar e com calma, com mais calma, assim. Beleza, então, meninas, caminhando pro final do nosso episódio, a última coisa que eu queria falar sobre o texto e sobre essa questão do teatro no cotidiano é que o autor, ele fala sobre a questão da exposição, que viver a experiência é se expor, estar exposto. E esse é um tema muito caro para o teatro, né? O teatro trata da vulnerabilidade. Como vocês lidam com essa questão da vulnerabilidade? Como isso está relacionado com o teatro para vocês? Eu tenho, como eu falei, eu sou muito autocrítica, né? Então, a exposição para mim, estar ali e o julgamento, né? É muito complicado. Então, é uma coisa que eu tenho que trabalhar sempre. Que assim, eu estou fazendo o meu melhor, talvez não seja tudo isso, sempre vão vir as opiniões, mas eu sempre vou trabalhando isso em mim. E eu acho que é positivo, porque é enfrentar, né? É enfrentar o medo, é enfrentar o desafio, é enfrentar aquilo que te provoca. Então, o teatro ele me coloca muito em xeque com a exposição. Você chegar e falar, e as pessoas falam, talvez o seu corpo não precisasse de ser desse jeito. Talvez poderia mudar a voz. Eu acho que você não foi tão profundo e tal. Então, isso me deixa muito em xeque pela minha autocrítica. Mas o teatro é bom por conta disso. Aí eu vou trabalhando isso em mim mesma. Nesse aspecto eu também. Eu sofro porque eu sempre fui introvertida e eu falo pouco. Eu não sou uma pessoa muito de falar muito, de questionar muitas coisas. Mas há um mergulho aí, né? Eu creio, sim, que o ator tem que mergulhar. Uma vez que mergulhou, você consegue encarar uma plateia, encarar qualquer aspecto assim que te desnuda, né? Que você vai estar ali em ênfase. Então, eu procuro me agarrar nisso. Eu tenho um texto que eu escrevi, eu gostaria de compartilhar. Diz assim: teatro sempre. Momentos únicos, horas, ações, sentimentos, trocas, aconchego, compartilhamento, amizade, comunhão, amplitude do agora. Muitas vezes me deparo atuando causas sérias e lamentáveis. O brasileiro tem essa leveza. O teatro me proporciona levar a vida mais tranquila, porque o inevitável é encarado como uma oficina. A vida é uma oficina, assim encaro. E acima das tristezas ou alegrias que a vida nos mostra, temos a arte que pode conduzir um momento difícil em belas alternativas, como mostrar a vida por vários ângulos. Exemplo, temas difíceis como o abuso pode ser mostrado sem ferir ainda mais os sentimentos. Teatro é terapêutico, é luz, câmara de um momento que, uma vez atuado, este momento não volta nunca mais. Por isso tenha certeza, teatro é curativo e mágico. Amo a vida, amo o teatro. Por fim, assino, autoria deste texto que não é meu, mas de Deus. Lindo demais. Obrigada, Anitta. Perfeito, meninas. Muito obrigada pela presença de vocês, por compartilhar a experiência de vocês. Esse foi o nosso episódio sobre teatro no cotidiano. Muito obrigada para quem está ouvindo. Nos sigam nas nossas redes sociais e acompanhem que uma vez por mês teremos episódios novos. Isso aí, tchau, tchau. Tchau, gente.